aqui, Raquel, nós recebemos no estúdio o jurista Edilson Mougenot Bonfim. Eu sempre tenho dificuldade de falar o seu sobrenome, impressionante. Muito bom dia para o senhor. Bom dia. Doutor, o que pode acontecer hoje se realmente o goleiro Bruno, confessar o crime, que é a expectativa do dia? Primeira coisa, tem que se entender se a confissão simples é confessar a inteireza do crime, tal como, por exemplo, acusa o Ministério Público. A confissão qualificada é confessar a autoria do crime, mas apresentar uma desculpa para o cometimento do crime, até uma desculpa legal. Ou confessar com nuances, dizendo, não confesso a autoria, mas não foi bem assim como diz a acusação. Então nós temos que analisar se essa confissão não é simplesmente mais uma técnica dele, uma técnica defensiva. A gente vê toda a confissão feita no último momento com muita desconfiança, porque é muito difícil que ela seja o evangelho da verdade. Ô, Edilson, na verdade, com as dispensas e ausências, Bruno ficou praticamente sem nenhuma testemunha de defesa. Isso é um tiro no pé ou, na verdade, pode ser uma boa estratégia por parte da defesa? Olha, essas testemunhas muito provavelmente não tinham nada de útil para dizer a favor do Bruno. Foram arroladas para simplesmente fazer um volume de defesa e depois criar essa discussão que nós levamos a efeito agora. Porque ninguém abre mão de um remédio preciso, necessário em caso de doença. Portanto, não era remédio, era com favor talvez um placebo, sem grande utilidade. É por isso que a defesa abriu mão. Não é que a defesa esteja do lado da acusação. E nem digo que seja um tiro do pé. É simplesmente uma técnica defensiva, dentre tantas outras possíveis. Doutor Edilson, falando em efeito placebo ou não, ontem a gente viu no primeiro dia do julgamento o Bruno cabisbaixo, ele chorou algumas vezes, manuseou uma Bíblia, estava ali com uma Bíblia na mão. Quer dizer, isso convence o júri? É uma estratégia? Que tipo de intenção eles têm numa cena como essa? Olha, convencer o júri, o que convence cada um é difícil porque cada um tem uma especial condição de ser, cada um tem uma experienciação de vida que é única, cada um tem uma formação única de vida. Agora, claro que chama a atenção este choro de efeito retardado, passado anos do crime, vir chorar justamente no dia do julgamento. Já foi preso, não chorou. Já deu declarações à imprensa, não chorou. No dia agora que está na iminência de ser condenado, eventualmente, chora. Se isto calará fundo a favor dele, no espírito dos jurados, ou se terá um efeito contrário, vamos lá, um efeito bumerangue, ou seja, voltará contra si, é outra pergunta. A mim, este choro oportuno, casuístico, no dia que quer despertar o chamado pietatis causa, em razão da piedade, um voto a seu favor, não causa boa impressão. Doutor Edilson, o pedido de anulação do julgamento pode acontecer hoje? Olha, o pedido de anulação, ele costuma acontecer, o pedido de anulação ele só acontece depois de feito o julgamento. Então a pessoa que se julgou prejudicada por algum procedimento tido por irregular durante o julgamento, postula em superior instância ao Tribunal de Justiça a anulação do julgamento, alegando aconteceu isto ou aquilo que não está de acordo com a lei. Então, hoje, tão somente o que podem as partes, e por parte se entende o Ministério Público e a defesa, é fazer constar em ata motivos que dizem serem causa de anulação. Posteriormente, que a ata é um registro. Então fica constando ali, aconteceu isto ou aquilo, e no futuro, quando se for apelar, então se invoca isto como causa de nulidade. Um dos motivos possíveis seria o fato de a juíza Marixia Fabiano ter desrespeitado a lei, isso segundo a defesa do goleiro Bruno. Ter desrespeitado a lei é emitir a certidão de óbito de Elisa Samúdio. Ela não deveria ter feito isso, ela não teria instância para fazer isso. Isso procede? Olha, a lei é o seguinte, o que a defesa me consta alegar, ao que me consta que a defesa alega, é que não se poderia reconhecer a morte da Elisa Samúdio, porque é uma das teses de defesa. Não, está equivocado. O artigo 413 do Código de Processo Penal diz que será levado a julgamento, será dada a decisão de pronúncia, é o termo de lei, quando estiverem presentes os indícios de autoria. E por indícios de autoria significa uma possibilidade realmente que tenha sido ele que cometeu o crime e a prova da materialidade do crime. Ou seja, o crime tem que estar provado, senão não vai a julgamento. O que a juíza fez foi tão somente formalizar com a expedição do atestado de óbito aquilo que a lei já disse, só vai a júri se tiver provado o crime. Então, da minha parte, enquanto jurista, eu vejo um comportamento regular, o tribunal deverá dizer depois. Agora, a lei é clara, só vai a julgamento se tiver provada a existência do crime. Não são indícios, absolutamente provado. E é por isso que está no julgamento.
Pois é, Edilson, e aí a formação do conselho de sentença é muito importante, né? A gente sabe que os jurados, na maioria, são mulheres, a maioria é mulher. Elas podem ficar mais sensibilizadas por conta da vítima ser uma mulher, ou pelo contrário, fazer um julgamento avaliando o peso moral, por exemplo, da profissão de Elisa Samúdio, já que as mulheres costumam ser também mais críticas nesse contexto. A sua análise está preciosa porque ela mostra o paradoxo. Nenhum de nós pode ter um juízo a priorístico, preconceituoso, de que porque este é mais velho ou mais novo, vai julgar assim ou assado, de que porque é mulher ou do que é homem. Eu já vi de tudo no tribunal do júri e não é possível estabelecer um perfil psicológico simplesmente tributando ao sexo a razão de como vai ou não julgar. Então o fato de ter 5 mulheres pode ser 5 votos a favor da defesa, ou ao contrário, ou dividido. Felizmente, a justiça não se pauta pela questão sexual, ou seja, cada um na sua especial condição de ser, entendendo os debates ao seu modo, dará um sim ou um não. E isto não quer dizer que seja homem ou mulher. Todo juízo contrário, dizendo mulher vota deste jeito ou homem vota de outro jeito, é preconceituoso e desinformado quanto à atuação do júri. Doutor Edilson, essa questão que apareceu ontem dos 2 ex-policiais que não foram indiciados na época, essa dúvida que a delegada deveria ou não ter indiciado, ela disse que faltavam elementos para esse indiciamento, isso pode interferir de alguma maneira a essa altura no andamento do caso? A defesa, evidentemente, vai explorar isto. Agora, se a delegada não indiciou à época, é porque não encontrou elementos para indiciar. O fruto da investigação é como o fruto natural, tem um momento do amadurecimento. Não se amadurece a investigação, senão vão chamá-la de precipitada antes do momento adequado. A delegada, ao aguardar o devido momento, agiu pautada pela lei e com o critério investigativo que lhe pertence. Agora, a defesa, evidentemente, vai explorar, vai dizer como é usual que a delegada não esgotou todas as instâncias, não investigou devidamente. É muito comum como técnica de defesa, e até legítimo, eu diria, jogar várias pistas e cobrar da polícia que se investigue todas, inclusive as mais descabidas, falando então em nome do princípio da plenitude de defesa. O que é que faz o Estado e o que faz a polícia? Separa o que é lógico, o que é coerente, mas não vai agir pautado na técnica defensiva do advogado do réu, que conquanto seja legítimo pedir, não vai cabrestear a ação investigativa da polícia. Tá certo, conversamos mais uma vez com o jurista Edilson Mougenot. Acertei? Bom fim. Muito obrigada pela entrevista.